Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos curtir uma sexta-feira musical? É isso mesmo, gente, porque eu tenho o prazer de receber aqui os músicos Tarek, paulistano, né, Tarek? São Paulo. 7 anos aqui em Santa Catarina, e Ariel, músico argentino de Buenos Aires. De Buenos Aires mesmo. Há quase 2 anos. Porteño. Há quase 2 anos com a gente aqui em Florianópolis. E eles vão contar para a gente como que de um encontro cultural na Lagoa da Conceição surgiu um verdadeiro projeto que une muita música de qualidade, música instrumental de qualidade, muito amor, muita emoção e muito respeito ao público. É isso que eles estão aqui hoje para contar para a gente, né? Isso, que prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pelo convite. Primeiro, eu vou querer saber o que fez vocês virem para Florianópolis. Vou começar contigo, Tarek, que você está aqui há mais tempo. O que te trouxe para a nossa Ilha da Magia? Bom, eu acho que antes de tudo foi uma grande paixão. Eu já tinha vindo para cá em 2012 e depois eu fiquei apaixonado. Eu passei por uma paixão. Eu era, na verdade, funcionário público lá no Paraná e aí eu deixei tudo para trás e vim aqui para Florianópolis porque a minha vida não fazia mais sentido onde eu estava. Eu sou de São Paulo, na verdade. E aí eu vim aqui para Florianópolis e desde há quase 7 anos eu estou aqui na ilha. E esse amor dura até hoje? Não, mas o amor à ilha, sim. O amor à ilha, sim. É. E você, Ariel, o que você veio fazer aqui quase 2 anos atrás? Quase 2 anos atrás. Eu esteve de férias aqui várias vezes já. Eu decidi... Novidade, porque a Argentina adora passar várias férias aqui. Quase estamos querendo aí que Canasvieiras seja um território argentino. Mas assim, eu decidi morar aqui no Brasil. Eu adoro o Brasil, adoro aí o jeito de vocês, a cultura, enfim, muitas coisas. Daí eu comecei uma viagem do Rio para descendo assim pela costa mesmo, né? Descendo aí pelo mar, tentando escolher aí uma cidade. E daí cheguei de novo em Floripa, que era a primeira opção, e decidi ficar aqui, né? Porque eu acho que tem a completude de estrutura de cidade, de mar, de natureza, enfim, lagoa, tem tudo. E aí vocês se encontraram num encontro cultural na Lagoa da Conceição. Isso. Contem como é que foi isso. É uma jam Faz quanto session. tempo esse encontro? Foi, acho que no meio do ano passado, né? Meio do ano passado, exatamente. É uma jam session, é um encontro onde os músicos, eles vão, geralmente acontece em dias completamente fora, assim, de circuito musical, de terças-feiras ou de quartas-feiras. É um lugar onde os músicos, eles vão justamente para... Aí, no caso, tocar a música, né? Que ela pode ser uma música instrumental ou não, mas é um lugar onde a gente vai para se conhecer musicalmente, né? E aí, nesses espaços, ele é muito aberto. Ao contrário de outras apresentações, né? Que tem uma banda fixa, numa jam session você tem uma banda fixa, assim, de base, e chegam outros músicos e fazem parte dessa banda. Totalmente improviso? Vai total acontecendo? Improviso, exatamente. Sim, geralmente sim. Geralmente são estándares de jazz, canções que a gente já conhece, que qualquer músico de jazz já conhece. E daí a gente vai somando, né? Um percussionista, o que seja. Pode ser violino, pode ser uma trompete, um saxofone. E as coisas vão acontecendo? Vão. Sem roteiro, é meio Isso. na sensibilidade, na intuição. Isso. Uma jam session, ela remete ao meio do século passado, na verdade, nos encontros assim de jazz, aonde dentro de algum repertório em comum, os músicos que sabem desse repertório, que tocam esse tipo de música, eles vão até lá e eles vão lá justamente para fazer algumas improvisações, assim, né? Então, é um espaço cultural que tem uma grande importância, inclusive, para se fazer, no caso, o Subnetwork, lá onde você conhece outros músicos e de lá saem outras bandas, né?
E isso faz parte das pessoas que estudam esse estilo de música onde você vai improvisar. A gente não toca uma música simplesmente o tema dela especificamente. No recheio dela, eu quero dizer, no meio dela rola muita improvisação. Olha que legal. E aí tem muito essa importância, né? Uma jam session, né? E aqui em Floripa, depois da pandemia, sobretudo, eu estava louco para tocar, eu estava procurando um espaço. Eu achei esse espaço, então, aqui na Lagoa da Conceição, e lá que eu conheci essa figura. Eu estava lá um dia, chegou o Ariel. E vocês tiveram sintonia já desde o primeiro momento? Sim, eu fui para procurar amizades assim, de outros músicos que não conhecia ninguém aqui na ilha. Sim, você devia estar recém-chegado. Você não tem. Você chegado... está aqui há 1 ano e meio, quase 2 anos, no meio do ano passado, você estava fresquinho, né? Fresquinho, 3 meses, 3, 4 meses. Daí eu falei assim, eu preciso conhecer outros músicos. Vou ir lá, eu vou tocar, vou mostrar o que eu sei fazer, né? O que eu gosto de fazer. E na verdade que foi bem. Eu cheguei meia hora depois, a gente já estava bebendo uma cerveja, tocando aí. E aí, se vocês ali já começaram a pensar em alguma coisa de projeto? Não, muito cedo para pensar em alguma coisa. Foi. Mas sentiram que tinha uma sintonia no trabalho. A partir do final do ano, a dupla já queria fazer alguma coisa junto, né? De tanto ir nasquelas, no caso, terças-feiras, né? Que eram nessas jam sessions, a gente olhava um para o outro e falava, olha, a gente pode pensar em alguma outra coisa. Tem liga aqui. Isso. E por muitas histórias em comuns, sabe? E pela forma de ver a vida, sabe? Isso, eu acho que no começo foi mais uma coisa de sintonia da vida mesmo, fora da música. Porque vocês dois têm outras atividades, né? Sim, temos. Vocês não vivem exclusivamente da música. Não, e também ele curte muito da história argentina, eu gosto muito da cultura de vocês, então tinha uma alimentação de cultura muito forte entre os dois, né? E daí outro começou depois, né? Que aquilo da música foi um convite dele para mim, que eu, claro que aceitei, e começou aí a rolar, né? Eu acho que teve algumas coisas em comuns, assim. O fato de ter uma outra relação a respeito da pátria, né? A respeito de onde nós somos e da forma como é feita as coisas. Eu sempre gostei muito, sabe, da própria cultura portenha. Eu já escutava música assim, argentina já fazia um tempo, né? E eu sempre achei muito curioso, né? A gente conseguir ter algum tipo assim de relação, ainda que houvesse alguma, sabe, diferença cultural. Então, isso foi algo, com certeza, muito importante. Para aproximação. Exatamente, porque a gente teve muitas trocas, né? Antes de tudo, nós somos amigos pessoais. E, posteriormente, que envolveu, no caso, o projeto musical, que era algo que a gente já queria fazer de alguma maneira, né? Eu tinha um outro projeto que era, no caso, que era já tocar com as bases, né? Que a gente usa as trackings, né, que a gente fala, que são umas bases prontas com áudio, e aí a gente toca em cima dessas bases. E alguns espaços que eventualmente não iriam, sabe, comportar uma banda. Quer dizer, a gente gosta muito assim de jazz. O jazz envolve, no mínimo, 3 pessoas, exatamente, né? A gente precisava achar os espaços onde isso realmente pudesse ser feito de uma outra forma. Então, é uma escolha, no caso técnica, que ela passa a ser uma escolha estética, sabe, também, que a gente coloca as bases numa caixa de som, né, e toca em cima dessas bases. E aí fica um som completo para quem está escutando. Isso mesmo. Com menos gente, vocês conseguem no mesmo espaço, um espacinho menor, fazer aquela proposta de um som maior. Isso começou primeiro. Eu já tocava nesse modelo, né, e aí quando a gente conversou, a gente fez um ensaio antes, falou, olha, eu acho que a gente pode fazer dupla, vai ser interessante, vai ser legal. A gente fez um ensaio, mas ainda sem grandes ambições. A gente não saberia em que espaço que isso poderia caber, porque a gente não entendia desse potencial. Né? E a aí? gente não sabia desse potencial. E aí, é a história que eu devo contar agora, eu peço licença. Eu estava um dia na praia, e aí eu já trabalhava com esse formato, né, em outros espaços, mas estava ainda muito pequeno, embrionário. E aí eu recebi uma mensagem que foi da Vitória, que é uma grande amiga da Beatriz, né, que é a filha da Márcia,
A Márcia, por acaso, sou eu. A Márcia, por acaso, é você. Essa parte da história, gente, eu quero confessar para vocês que eu soube, assim, com todos os detalhes que vocês vão saber agora, eu soube hoje. Esse início aí, obviamente, eu sabia da ligação da Vitória para eles, Isso. mas a partir daí, tudo foi novo para mim hoje, como está sendo para vocês. E aí, conta. E é uma delícia a história. Eu estava na praia e aí eu vi aquela mensagem assim no meu telefone. Eu falei, olha, acho que apareceu algum lugar para tocar, né? É na beira-mar e tal. E eu fui, sabe, de maneira extremamente, sabe, despretensiosa, assim. E quando eu cheguei ali no Lille, eu estava de frente para o mar, né? Isso foi uma coisa realmente muito, sabe, gratificante, né? E teve uma ótima receptividade, assim. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Eu acho que da casa e do público. E na segunda noite que eu estava lá tocando, o Ariel tinha passado, se não me engano, 10 dias fora. Você estava viajando lá para Buenos Aires. Tá voltando aí. E no segundo dia que eu estava tocando, ele voltou de viagem e aí ele mandou uma mensagem para você: oi, irmão, onde você está e tal? Vamos tocar junto. E aí eu estava no Lille e ele chegou lá com uma garrafa assim de Fernet. A gente estava muito contente de se reencontrar. E eu acho que aquela noite a gente conseguiu transmitir um pouco dessa energia, né, Ariel? Total. Eu acho que você pode falar um pouco disso também. Não, foi isso. Foi aquilo quando tudo parece que dá certo, né? Que a gente se diverte, está num espaço muito legal, frente ao mar, e com uma garrafa de Fernet também quente, que ele serviu quente para mim. Quente? Fernet quente, normal. Mas assim, a gente se divertiu muito. Daí, no final, a Bea veio falar conosco para falar assim, eu quero que vocês estejam aqui. Não, gente, e agora, eu sabendo esse detalhe, que eu me lembro de você ter dito, porque, gente, vamos lá, o Lille é o nosso restaurante, é um restaurante, Lille, a ilha em francês, está ali na beira-mar, na frente do shopping beira-mar, onde era o antigo Casquidum. E eu me lembro de você comentando, tá vindo um amigo, mas e ele vai tocar junto. Eu falei, ok. E hoje eu entendi o tamanho do que significou aquele encontro, aquele dia. Porque depois daquele dia, eles viraram a dupla, Exatamente. que eles estão todo final de semana, a partir de toda quinta-feira, aliás. Outros músicos começaram a chegar, e foi aí que surgiu esse movimento que eu comecei o nosso encontro de hoje, falando que é um movimento que une música instrumental de qualidade, muita emoção e muito amor e muito respeito ao público. Porque a relação de vocês com o público é uma coisa muito bacana. E vocês sentem isso também, do respeito que o público tem por vocês e do respeito que vocês têm por ele? Naturalmente, isso vocês têm esse cuidado, mas vocês sentem esse retorno? Sentimos. Porque eu, como cliente, eu percebo o encantamento das pessoas com vocês. Sim, eu percebo muito, inclusive, aí, domingo de noite, eu nem consigo dormir, porque fico com uma energia assim do final de semana inteiro, fico assim, não consigo ir para dormir. Porque o telespectador em casa já deve estar curioso para saber, né? Porque estamos falando de música, eu fiz um convite no início do programa por uma cesta musical e até agora a gente só falou. Então, eu vou pedir para a produção colocar nessa tela aqui um pouquinho disso que a gente está falando. Por gentileza, Carol, produção, roda para a gente aqui um pouquinho desse trabalho. É de dia, é de noite. A gente mora lá.
Eu adoro quando vocês andam entre as mesas, e aí que eu acho que acontece o encantamento. Acontece. Ali no início da cena, não sei se vocês prestaram atenção, eu estava ali, todo mundo fotografando, gravando e registrando nas redes Não é sociais. muito comum ter um saxo aí No meio improvisando do andando lado. pelo meio das mesas. E aí vocês vão no improviso, vai um na frente, outro atrás, e dá tudo certo, né? Eu peço licença até para comentar isso. É um tipo de trabalho em relação ao público, de estar tão próximo do público, que eu não fazia. E isso tinha sido perguntado pela Bia, inclusive, no início, quando a gente se conheceu, e a minha resposta foi super evasiva. Eu falei, olha, eu não trabalho com esse tipo de formato, né? Eu conheço quem faz e tal, e eu lembro que no segundo dia que eu estava tocando, e acho que essa noite ela é muito importante para a gente, que quando você veio para a gente e falou, olha, será que vocês podem andar entre o público, né? Eu olhei para o lado, o Ariel já estava andando. Eu já tinha uma experiência. Ele já tinha uma experiência com uma banda. Eu estava numa banda fixa no Hard Rock Café de Buenos Aires. Que a banda se chamava o Hard Rockers. Era uma banda que tinha humor e um pouco assim de teatro também e música. E daí a gente acabava nosso show entre as mesas fazendo percussão, né? A gente fazia percussão com os copos. Já gostei dessa ideia também, já vamos inventar. E a gente Já ficava, vamos inventar isso a lá. gente ficava muito impactado, assim, muito impactado. Eu me lembro isso. Então eu um pouco acostumado, mas achei que talvez não sei se iria dar ali no Lili, mas deu. A gente curtiu. Uma coisa importante que eu tive nessa experiência foi que o músico, ele estava sempre muito encastelado ou enjaulado no palco com uma distância muito grande em relação ao público, né? Ali no Lili a gente toca na praça, né? E a Praça do Povo, como o céu, é do Condor, né? Já diria Castro Alves, né? Então, eu acho que esse espaço ele deve ser, eu acho que assim, explorado de uma maneira muito mais humana do que é de fato. E eu ia dizer isso, sabe? eu te agradeço o gancho, porque eu fico tão feliz quando eu vejo vocês ali fazendo o que eu chamo de trilha sonora do Lili. Eu sempre falo isso para vocês, né? Chegam vocês dois, chegou a trilha sonora do restaurante. E quando a praça começa a lotar de gente que não tem nada a ver com o restaurante, e as pessoas não estão sentadas no restaurante, não estão consumindo, não estão pagando, não estão nada, elas só estão ali para curtir o som de vocês, né? Isso E é vão muito legal. sentando nos banquinhos e sentam ao redor onde tem grama, e as crianças ficam... Tem criança que para dançar, e tem senhorinha que para dançar. É tão legal ver isso, e eu tenho essa sensação mesmo de que é essa coisa do público, né? A praça pública, vocês estão ali de presente para o público, e essa interação é tão bonita, é levar a cultura, né? E eu comento isso, como as pessoas estão carentes de espaços públicos, porque desde que a praça abriu, essa relação com a praça está muito bonita, de ver o quanto a gente precisava de ter um espaço como aquele, principalmente quando tem música, né? Porque é muito gostoso ver isso. Sim. E é legal você ter dito isso. Que bom que vocês percebem isso também, naturalmente, claro. né? Inclusive, o nosso projeto era antes de ter um espaço assim como o Lili, era tocar na beira-mar. Inclusive, comprei aquele negócio para colocar na bateria do carro, para tocar aí na beira-mar, para a gente... Tinha já essa ideia. As ideias foram se conectando. Mas vamos lá, por incrível que pareça, acabei de ver na regressiva aqui que esse bloco está terminando, preciso ir para o intervalo. Eu queria ir para o intervalo com música. O que a gente pode fazer aqui para a gente convidar o telespectador para continuar com a gente no próximo bloco? Vamos? Qual é a música que vocês mais curtem de tocar lá no Lili? Merci, merci, merci é uma das... Allez, s'il vous plaît, por favor. Então a gente vai para o intervalo com ele, gente. Tarek e Ariel, um minutinho só, curta um pouquinho da música, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com vocês, por favor.
Gente, muito bom. Essa qual é? A gente saiu, vocês notaram, estamos de volta. Estamos de volta com a nossa Conexão ND. Eu não falei que ia ser uma cesta musical? A gente foi com... Qual era mesmo o nome da que a gente foi? O nome do primeiro tema que nós tocamos agora é Mercy, 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 Mercy. Mercy, Mercy. E essa agora, da volta? Watermelon Man. Que seria aquele cara que vende melancia. É o homem que vende melancia, do Herb Hancock. Gente, muito bom. E você canta também, né, Ariel? Você é cantor, Tem. compositor. Sim, Gente, sim. cantor, compositor, tem uma construtora, tem uma empresa de ar-condicionado. O que mais que você faz? Não, é pratinho, é girando pratinho. Porque no primeiro bloco a gente falou sobre isso, que vocês fazem outras atividades, mas a gente não falou que atividades. Como é que é a tua rotina? A minha rotina eu tenho aí, sim, uma empresa aqui no Brasil de ar-condicionado, mas lá na Argentina eu sou construtor mesmo. E você toca tudo, a tua empresa lá na Argentina continua tocando? Não, quando eu mudei para aqui, fechei lá e deixei tudo lá. E aqui você abriu a empresa de ar-condicionado? Isso. Aliás, você presta serviço para empresas aqui de cima do Alto do... Sim, para aqui, para rádios Jovem Pan e uma outra rádio também que está aqui do lado, bem do lado. E aí tem isso e tem a música? E tenho esse, tenho a música também e para mim eu fico entediado bem rápido, preciso fazer mais de uma coisa, senão só um instrumento para mim é pouco. Quantos instrumentos você toca? Toco saxofone, trompete, piano. Cantor, E canto também. Compositor. Também. Na Argentina você fez muitas composições. Você Fiz. tem uma longa história lá, né, de música? Tenho uma longa história lá, na verdade que tenho assim, trabalhei na TV de lá também, fixo tipo um night show, não sei como chamaria aqui no Brasil, night show. Na TV? Na TV, 5 meses, aí ao vivo. E depois aí com bandas bem grandes de rock de lá, acompanhei Bernard Fowler, aquele corista do Rolling Stone, enfim, muita gente, o cara que tocava violão com Amy Winehouse, enfim. Na verdade, a música me deu muito mais do que eu pedi mesmo, né? Foi assim, muito para agradecer. Assim. Olha que lindo esse depoimento. Sim. Muito lindo. E você, Tarek? Além da música, você já trabalhou em restaurante, né? Sim. Como o quê? Sim. Eu era cozinheiro, eu já fiz atendimento. Acabei de descobrir isso, meus chefes que se cuidem, senão eu vou te colocar de chefe também. O Beto é muito meu amigo. Estou brincando, o Beto e João, grandes chefes, maravilhosos. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? Em algumas conversas lá com o Beto, eu falo, inclusive, para ele que o que eu faço profissionalmente, na verdade, é uma complementação do que ele faz na parte gastronômica. Ele entra pela boca, a gente entra pelos ouvidos. Né? Isso é muito importante. Lá no Paraná, eu era, na verdade, funcionário público, tive uma outra carreira envolvendo isso, na verdade. E aí, quando eu vim aqui para Floripa, há quase 7 anos atrás, eu fui parar na cozinha, como quase todo forasteiro que chega aqui, marinheiro só. Eu fui parar na cozinha e isso me deu alguma bagagem, assim, em relação a como é que a gente lida com o nosso produto e o público. Assim. Então, eu estava na cozinha até no ano passado, eu fiquei quase 5 anos aqui longe da música e tive um reencontro com a música, na verdade, depois da pandemia. Na pandemia que eu tive esse reencontro, de fato, e acho que a base que a própria gastronomia me trouxe é isso que envolve, sabe, contexto, né? Quer dizer, eu passei algum tempo tentando fazer uma música
Na em comida. lugares que estavam fora de contexto, e eu estava fora de contexto dentro do que eu estava fazendo, e eu acredito que o que deu certo agora no que nós estamos fazendo, eu não estou na cozinha, já vai fazer quase um ano. Eu acredito que o que deu certo é justamente essa compreensão que assim, o que você serve tem que ter um certo contexto no que você faz. Então não adianta a gente querer, sabe, tocar jazz ou tocar instrumental ou esse estilo de música em espaços onde essa música ela não é esperada. É como você querer comer sushi no café da manhã, entendeu? E eu acho que o que Muito legal essa tua fala. A união do espaço com o público, Sim. com a comida que está sendo servida e Sim. com a trilha sonora. Por isso que eu digo que Claro. vocês são a trilha sonora do espaço. Vocês mas são a cara do Lili. A nossa trilha foi feita ali também, né? É como quem cozinha no lugar, né? Sim. Os ingredientes, aqueles foram... Mas sabe mesmo... uma coisa que é muito bacana? Que dentro desse projeto que vocês criaram, que se chama... Como é que é o nome do projeto? A gente chama assim, de Corasound, Corasound, né? Que é de coração, música, som. Exatamente, Isso. Corasound com S. Para juntar música, Isso. som e coração. Isso. E aí, nesse momento, eu percebo que vocês estão aumentando o projeto quando novos talentos estão chegando, né? Porque agora vocês estão atraindo outras pessoas Sim. que pensam, pelo que eu estou percebendo, parecido com vocês, porque Sim. tem uma mesma A sintonia, gente né? escolhe colegas assim que curtem a mesma... E gente como boa. tem gente talentosa, hein? Tem muito. Eu acho que uma das grandes, assim, vamos dizer, no caso, sabe, demandas que a gente tem em termos de mercado, acho que na música hoje em dia, é você achar o músico certo para Pro lugar certo. espaço certo. Nós temos músicos muito bons aqui em Floripa, realmente gente muito boa tocando, a gente sabe disso, a gente vai em outras jam sessions, né? Vocês continuam indo, A gente claro. continua frequentando jam session. Continuamos. E Hoje temos um. hoje tem jam session. E o que a gente encontra, de uma forma geral, são grandes profissionais que eventualmente estão fora do seu próprio contexto. Então, é muito complicado a gente falar de música em termos de gosto e querer avaliar as pessoas em torno disso. É igual na própria gastronomia, né? Existe, sabe, dias de uma comida mais simples, existe dias de uma comida que é mais complexa, assim, elaborada. E não é uma relação de gosto pessoal, é muito mais de contexto. E o que nós percebemos muitas vezes, né, quando a gente teve a chance, no caso, assim, de convidar outros músicos, no caso, para estar nesse espaço, né, aqui do Lili tocando, foi que tem muita gente boa tocando e, eventualmente, sem esse espaço, sem essa chance de estar tocando para um público que quer, no caso, sabe, receber aquilo naquele momento. Então, futuramente, eu espero que a gente consiga fazer isso, no caso, mais vezes, que a gente consiga trazer mais pessoas boas, que ainda não encontraram esse seu espaço para tocar e que sejam, no caso, confortáveis ali, numa situação digna, que isso para o músico faz uma diferença enorme, é um Vocês já alívio. penaram Claro, muito? isso também, eu quero aí destacar também, né, que o Lili foi aquele espaço que deixou a gente colocar a nosso critério aí as músicas e crescer com nossa ideia, não falando aqui, não Mas faz porque eu vou te falar uma coisa, Ariel. É que a gente tem sintonia, né? Claro. Vocês, Beatriz é minha filha, gente, que cuida do marketing no restaurante, que cuida de toda a parte logística de eventos, de promoções que a gente faz. E a relação dela com eles é muito diária, praticamente, Isso. né? Isso. E vocês têm muita sintonia comigo, com ela e com os clientes. De novo, eu vou falar do público. É muito bacana ver que o público chega para esperar vocês. E isso é muito bacana. Isso. Tem gente que vai lá e já reserva a mesa, já vai querendo reservar a mesa antes da gente abrir para ter certeza que vai ter um lugarzinho ali para ver vocês. E a gente percebe, supor, tem dias que a gente tá mais em outra, né? Então a gente toca mais baixinho e tem dias que a gente está mais receptiva de um show, né?
E a gente sai mais para fora, né? Sube o volume, improvisa mais. Isso é muito legal também, entender isso, que não é um show. Isso, exatamente. É uma complementação A do gente está acompanhando. espaço, da comida, da conversa. As Isso. pessoas estão ali para se confraternizar, para conversar, para comer, para beber e para ouvir música. Isso. Né? Não é que vocês vão lá dar um show. E por isso que funciona, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que se dependesse do olhar apenas do músico, nós não conseguiríamos justamente, sabe, chegar nesse ponto. Né? Algo que sempre nos deixou incomodado, que a gente sempre falou um pouco sobre isso, é de estar em algum lugar comendo e de ter música muito alta do lado incomodando as pessoas. Né? E é uma conversa constante que a gente tem com a Bia, inclusive, que é de, olha, cuidado com a altura do som. Ela olha para eles e eles... Você já faz assim, a gente abaixa o som na hora. A última coisa que nós queremos, em alguma perspectiva, é trazer um incômodo com algo que a gente trouxe para trazer prazer. Claro. E quando você entende isso em termos musicais, é um avanço muito grande, né? Então, eu acho que o que eu trago de um grande aprendizado nesses últimos meses é justamente a compreensão da ideia de contexto. Né? Eu tenho muito menos assim, experiência que ele, em termos, no caso, musicais. Né? Eu aprendo todos os dias, inclusive nessa parceria, e eu aprendo, inclusive, todos os dias na casa, em outras experiências que a gente tem em outros lugares, sobre isso, assim, a função que a música tem naquele contexto, independente do que fulano pensa sobre a música, ou então do que Beltrano gosta. A gente quer trazer uma experiência agradável, e a gastronomia traz uma base sobre isso. Porque ela diz assim, existe um padrão, e esse padrão ele tem que ser atendido. E no que você se propõe, você precisa atender essa necessidade básica do padrão que você se propôs. Né? E acho que o que a gente tem em foco hoje em dia, inclusive daqui para frente, é isso, conseguir proporcionar para os espaços, para os eventos, uma qualidade musical que atenda o espaço e não que atenda a música ou a apresentação musical. Você tem tanta preocupação com isso? Agora há pouco eu perguntei se vocês já penaram muito. Vocês têm alguma história de local que realmente não bateu a música com o local? Eu tenho algumas, sim. Por exemplo? Começar por você. Assim, não aqui no Brasil, lá na Argentina, sim, é que ou assim tipo de local que não tem espaço, que contrata 5 músicos e não tem um espaço para 3. Para 3. Para nem para um. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa acontece muito. Ou não tem aparelhos de som, enfim, não tem... Estrutura mesmo. Não tem uma estrutura mesmo, né? Ou mesmo porque é um todo, né? Ou seja, a gente faz um show, mas a parte do restaurante tem que também funcionar, né? Sim, não adianta vocês terem as melhores músicas do mundo se comida nada mais funciona. Seja Sim, uma sim, porcaria. sim. Não, claro que não, tem que ser tudo aí, né? Então, isso, eu acho que aí é um espaço que se deu certo tudo, né? Foi uma... Eu só posso dizer muito obrigada. Por incrível que pareça, o programa está acabando. Foi muito Olha aí, rápido. olha a minha regressiva ali, quase 40 minutos de bate-papo, muito agradável. Para dizer a vocês dois, muito obrigada, parabéns pelo talento, pela parceria, gratidão, Muita gratidão pela parceria. Fico muito feliz de receber vocês hoje aqui. E claro, não podia encerrar nossa cesta musical, prometi para o telespectador que era uma cesta musical. Então a gente vai escolher uma outra música. Que música que a gente pode escolher para encerrar nosso programa de hoje? Vamos a tocar e cantar All of Me. All of Me. Tá, então você vai cantar agora. Vou tocar. Maravilhoso. E antes, mas rapidinho, toda sexta-feira tem que ter uma mensagenzinha para o telespectador que está nos acompanhando. Uma mensagem do que você está vivendo nesse momento. Começar com o Ariel e terminar com o Tarek. Porque eu comecei com o Ariel o programa, vou terminar com o Ariel. Uma mensagem é para, enfim, agradecer, né, para a recepção do povo do Brasil, foi incrível, né? Imagina um ano e meio já na TV, já trabalhando com a música que eu adoro. Enfim, agradecer muito a minha família, meus filhos, meus amigos que também apoiaram, né? Sair do país, a Mariana que acompanhou nesse projeto aí, louco também de sair do país. Enfim, e desfrutando muito. E convidar a todos, claro que... Para estar no nosso livro. Para visitar o Lilé e desfrutar do nosso show. Tarek. Tem uma frase que foi transformada quase num senso comum, que é muito cuidado. Aliás, eu tenho pena de um homem que tem, no caso, confiança em outro homem, né? Enfim. Eu acho que essa frase tem que ser realmente, sabe, revista. A gente precisa realmente acreditar nas pessoas e ter confiança nas pessoas. Acho
de que a gente está na era de realmente reestabelecer esse vínculo e reaprender a confiar e acreditar nesse projeto quando você está junto com as pessoas certas. Assim. A parceria de vocês é a prova disso. Eu acho que é um pouco sobre isso. Assim, eu sempre fiquei um pouco decepcionado com essa ideologia quase cega de que não se deve confiar em ninguém. Eu confio, se é um erro, eu espero que seja um erro bonito. Não, agora você está confiando certo, lá e cá. Então, por favor, vou encerrar com música de vocês. Gente, eu já vou me despedindo de vocês, porque eu não quero atrapalhar a hora que eles começarem a cantar. Então, muito obrigada a vocês dois. Muito agradecido. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam nessa noite de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Lindo final de sexta-feira, lindo final de semana e segunda, 7 em ponto. Estou esperando no MD Notícias. Beijo no coração e fiquem com a música Delícia do Tarek e do Ariel. Com vocês, por favor. 3, 4. All of me, why not take all of me? Can't you see, I can live without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arm, I'll never use them. Your goodbye left me with that cry. So can I can live without you. You took the part that once was my heart. So why not take all of me?